Fala, povo curioso, eu sou a Débora Marques. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Você já se perguntou de onde veio o pão francês e por que ele tem tantos nomes diferentes? Hoje eu vou te levar numa viagem deliciosa pelos segredos e curiosidades desse pãozinho que conquistou o Brasil. Quer saber toda a história por trás dessa crocância? Então vem comigo, eu te conto tudo sem enrolação. E tem mais, deixa aqui nos comentários o que você acha e como chama o pão francês na sua cidade. Mal posso esperar para ler as suas histórias. O pão francês está em quase todas as mesas do Brasil, quentinho, com a casca crocante e o miolo macio, perfeito com manteiga derretendo ou recheado com presunto e queijo. O pão francês é mais do que um alimento. É um símbolo cultural, um companheiro fiel do café da manhã e um orgulho nacional. Mas, se você pedir um pão francês na França, vai receber olhares confusos porque os franceses não sabem que pão é esse. Então, de onde veio esse nome pão francês? E por quê? Dependendo da região brasileira, ele é chamado de carioquinha, cacetinho, filão, pão de sal ou até pão jacó. Pegue um café, sente-se confortavelmente e venha descobrir a história fascinante por trás desse ícone da nossa gastronomia. A origem do pão francês. Apesar do nome, o pão francês não nasceu na França. Sua história começa no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, durante o período colonial, quando a corte de Dom João VI chegou ao país em 1808. Naquela época, os pães consumidos por aqui eram rústicos, feitos de farinha de mandioca, milho ou centeio, com cascas grossas e textura pesada. A chegada da corte portuguesa trouxe uma novidade: a importação de farinha de trigo branca, considerada um luxo. Com ela, os padeiros começaram a experimentar receitas mais leves, inspiradas nos pães europeus. No início do século XX, a elite brasileira, que viajava à Europa, especialmente a Paris, ficou encantada com as boulangeries e seus pães de casca dourada e miolo macio, como a baguete. De volta ao Brasil, esses viajantes pediam aos padeiros locais, muitos deles portugueses ou italianos, que reproduzissem algo semelhante. O resultado foi uma adaptação, um pão menor, mais arredondado, com crosta fina e miolo elástico, perfeito para o paladar brasileiro. Por sua semelhança visual com os pães franceses e pelo prestígio da gastronomia da França na época, o pão ganhou o nome de pão francês, uma homenagem ao estilo europeu, mas com um toque bem tupiniquim. Outra teoria sugere que o nome está ligado à farinha. Durante o reinado de Luís XIV, a França se tornou referência na produção de farinha de trigo branca, chamada em muitos lugares de farinha francesa. Como o pão francês brasileiro era feito com essa farinha refinada, o termo pode ter surgido para destacar sua qualidade. Seja como for, o pão que conhecemos hoje é uma criação única, bem diferente da baguete francesa, que é mais alongada, com crosta mais dura e miolo firme. Um pão com vários nomes. O pão francês pode ser o rei das padarias, mas seu nome varia tanto quanto os sotaques do Brasil. Em um país de dimensões continentais, cada região deu seu toque especial ao pãozinho, incluindo apelidos que refletem a cultura local. Aqui estão alguns dos nomes mais comuns. Cacetinho. Popular no Rio Grande do Sul e na Bahia, o nome remete ao formato alongado e firme do pão. Pão de sal. Usado em Minas Gerais, Bahia e até em São Paulo, destaca o sabor salgadinho da receita. Carioquinha. No Ceará, o nome traz um toque carinhoso, já que o pão francês é filho do Rio de Janeiro. Pão de água. No Rio Grande do Norte, a referência pode estar na simplicidade dos ingredientes, com destaque para a água na massa. Pão Jacó. Em Pernambuco, o nome curioso pode ter origem em tradições locais, mas sua história exata permanece um mistério. Pão filão ou média. Em São Paulo, esses termos são usados em algumas padarias, especialmente para pães maiores ou com formatos específicos. Essa diversidade de nomes mostra como o pão francês se integrou à identidade de cada canto do Brasil, ganhando apelidos que refletem o jeito de ser de cada região. Mas, independentemente do nome, a receita básica é a mesma: farinha de trigo, água, sal, fermento, um toque de açúcar, muitas vezes, gordura vegetal, ou, para os mais tradicionais, banha de porco. O segredo da crocância? Uma casca fina e dourada, assada com precisão para aquele crack perfeito na mordida. Por que o pão francês ficou tão popular? O pão francês é mais do que um alimento, é parte da alma brasileira. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, ABIP, ele representa 34,39% dos produtos panificados vendidos no Brasil, com 2 bilhões de toneladas consumidas por ano.
Em São Paulo, as 5.200 padarias da cidade produzem 18 milhões de pãezinhos por dia, superando a população local. Essa popularidade tem explicação. Além de ser acessível e versátil, vai bem com manteiga, requeijão, carne louca ou até como base para um sanduíche de mortadela, o pão francês carrega uma memória afetiva. Quem nunca correu à padaria para pegar o pão quentinho, sentindo o cheiro irresistível da fornada? Ele é um coringa da culinária, perfeito para o café da manhã, o lanche da tarde ou até um jantar com sopa. E claro, a textura ideal, crocante por fora, macia por dentro, conquistou o paladar nacional. Mas nem tudo é perfeito. Especialistas como Luiz Américo Camargo, autor de Pão Nosso e Direto ao Pão, apontam que muitas padarias usam misturas prontas e melhoradores químicos para agilizar a produção, o que pode comprometer a qualidade. Ainda assim, um bom pão francês continua sendo o cartão de visitas de uma padaria de respeito. Curiosidades que fazem o pão francês ainda mais especial. Não existe na França. Se você pedir um pão francês em Paris, provavelmente vão te oferecer uma baguete ou um pain de campagne. Nosso pãozinho é uma criação tão brasileira que chefes internacionais, como o francês Olivier Anquier, sugerem chamá-lo de pão brasileiro. Peso oficial. Desde 2006, no Brasil, o pão francês deve ser vendido por quilo, com cada unidade pesando cerca de 50 gramas, garantindo que o consumidor não seja enganado. Dia do Pão Francês. Celebrado em 21 de março, o dia homenageia o pãozinho que é praticamente um patrimônio nacional. Inspiração mundial. Embora único, o pão francês inspirou pães similares em outros países, como o Pan Philippe na Argentina, a marraqueta no Chile e o papo seco em Portugal, cada um com suas particularidades. Um símbolo de criatividade brasileira. O pão francês é a prova do talento brasileiro para transformar influências estrangeiras em algo único. Ele pode ter começado como uma tentativa de imitar os pães franceses, mas ganhou vida própria, adaptando-se aos ingredientes, técnicas e gostos locais. Hoje, é mais do que um pão, é um pedaço da nossa história, um elo entre gerações e um motivo para visitar a padaria do bairro. E aí, como você chama o pão francês na sua cidade? Já parou para pensar no quanto esse pãozinho simples faz parte da sua vida? Deixe sua opinião nos comentários e conte pra gente qual é o seu jeito favorito de comer esse ícone brasileiro.